Porque essa PEC, a preocupação de muitos governadores de estar havendo uma intromissão nos estados. E aí, quando eu fui ler a PEC, confesso que li agora de manhã, uma minuta, que acho que nem foi a PEC que Vossa Excelência entregou ainda, eu queria que Vossa Excelência me convencesse do contrário. Eu leio aqui o artigo 7º, que está sendo incluído no artigo 144. Eu vou fazer uma leitura aqui pausada para que todos entendam, e aí eu fico realmente preocupado como os governadores ficaram. Lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. Polícia Militar, Polícia Civil, DEGASE, Secretaria de Administração Penitenciária, todos são integrantes desse Sistema Único, que atuarão de forma integrada e coordenada, ok? Em conformidade com as diretrizes da Política Nacional. Então, eu queria que Vossa Excelência esclarecesse, porque fica aparecendo de verdade, como está escrito aqui, se a lei vai disciplinar a organização e funcionamento desses órgãos que participam do Sistema Único de Segurança, conforme as diretrizes da Política Nacional, fica aparecendo, como está aqui na lei, uma interpretação de que haverá sim uma lei nacional impondo como serão organizados e como funcionarão esses órgãos. Não existe uma bala de prata para enfrentar a criminalidade e enfrentar as organizações criminosas. Eu disse no início da minha fala, esse é um fenômeno que não se restringe ao território nacional, mas é um fenômeno que está assolando o mundo todo. Eu até conversando outro dia com o senador Mauro Vieira, numa cerimônia, eu dizia a ele que talvez, quer dizer, além da Interpol, fosse desejável criarmos dentro da Organização das Nações Unidas, da ONU, um órgão de combate à criminalidade internacional, como o órgão como agência de controle da energia atômica, por exemplo. Porque o crime está se espalhando tanto internacionalmente e com a utilização da dark web, das criptomoedas, da inteligência artificial, o crime não encontra mais fronteiras. Então, é um problema muito sério, não é uma ação que vai resolver isso. A PEC não é a solução disso. Repito, a PEC é o início de solução, de conjugação de esforços. A PEC é apenas uma tentativa de organizar o jogo para depois nós darmos uma nova partida, sem excluir as intervenções pontuais. Aqui, então, eu já quero responder imediatamente ao nosso presidente, até por ser presidente, tem a preeminência, tem a prevalência, tem a precedência. Então, nós procuramos, e todos aqueles que trabalham com técnica legislativa sabem que não é possível, não se deve inovar nada quando se propõe um texto legislativo. Não se pode criar expressões novas, não se pode criar institutos novos, porque aquilo que já existe na legislação já foi testada na jurisprudência, foi testado nas discussões parlamentares. Então, nós tomamos cuidado de não inovar absolutamente nada. Quando nós falamos na Política Nacional de Segurança Pública, no Plano Nacional de Segurança Pública, quando nós falamos de diretrizes, isto já consta, quando nós falamos no Conselho Nacional de Segurança Pública, isto já consta da lei de 2018 que criou o SUSP. Nós simplesmente estamos tirando a horizontal e colocando isso na vertical. Por que eu estou falando isso? Em resposta agora ao nosso prezado senador presidente. Porque nós aqui aditamos um pouco o parágrafo 7º do artigo 144, ao qual Sua Excelência aludiu, porque aqui já constava o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Portanto, essa determinação constitucional já existe, desde o tempo dos constituintes originários, de maneira a garantir a eficácia de suas atividades. Nós aqui incluímos uma expressão com relação à interoperabilidade e com relação ao acatamento desse plano. E eu tive o cuidado, nós tivemos o cuidado de, ao estabelecermos que essas diretrizes nacionais partirão, claro, do poder central, como acontece no setor de saúde, que estabelece o Plano Nacional de Vacinação, ou no setor de educação, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases. Estas diretrizes serão discutidas com este Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que terá a presença dos
representantes da União, estados e municípios e da sociedade civil. Então, são diretrizes muito amplas, diria até abstratas, que não retiram, porque logo depois tem um parágrafo único que nós colocamos, as competências concorrentes e comuns dos estados e municípios nesta mesma área e não restringirão o comando das polícias militares, civis e penais dos respectivos governadores. Né? Então, nós demos todas as garantias para não intervir na autonomia. E aí o senador pergunta, e com razão, é claro que a gente sempre tem o desejo de avançar para além daquilo que a gente poderia ou deveria ousar avançar. Mas nós estamos no plano constitucional, no plano que tem um certo grau de abstração e de generalidade, em que nós não podemos entrar justamente nos detalhes de como será esse sistema único de integração de informações, como é que serão as operações coordenadas, se vai haver um boletim de ocorrência nacional, uma certidão de antecedentes nacionais. Eu penso que isto poderá ser estabelecido, até porque isso é muito mutável. Hoje é assim, amanhã é de outra forma. Isso será estabelecido não a nível constitucional, mas o próprio Congresso Nacional, nos termos da lei, como nós estabelecemos aqui, ou por alguma diretriz administrativa, isso poderá ser depois, caso a caso, estabelecido. Então, senador, nós não avançamos, como dizia aquela expressão antiga, além das sandálias. Pudemos ir caminhamos até onde pudemos. E nós aqui, na medida que não avançamos mais, estamos prestigiando o Parlamento Nacional. Porque todas essas diretrizes dependerão não apenas de um diálogo muito intenso, interfederativo, mas passará pelo Congresso Nacional, que terá o condão de apertar, ou ampliar, ou regulamentar, verticalizar todas essas ideias que nós temos de conjugação das forças. Então, espero que tenha respondido a Vossa Excelência. Mas a objetividade dessa reunião, a PEC, nós vamos ter tempo suficiente para discutir. Nós vamos ter discussão, nós vamos fazer audiência pública, nós vamos ouvir segmentos. Aqui, por exemplo, a polícia científica não está dentro da PEC. Sim. Você está me entendendo? Isso não é um absurdo, ela não está. Posso responder isso? Não, eu vou falar na hora. Acho que ele vai perguntar sobre isso e o senhor responde. Só uma questão de ordem. Desculpe, quero responder. Já responde o senador Omar e o senador Questão Moro. de ordem só. Eu ouvi atentamente, eu até discordo de algumas posições, ministro, em particular sobre a PRF, acho que ela pode ser melhor aproveitada, mas de todo modo, só duas questões ficaram de fora da sua resposta, não ficou claro para mim. Vossa Excelência elogiou lá o seu antecessor, o ministro Flávio Dino, mas não ficou claro se o Ministério da Justiça, então, apoia o PL que ele apresentou para restringir a audiência de custódia. E a outra questão, só que ficou sem resposta, daí Vossa Excelência pode aproveitar, por que a PEC que prevê os fundos vieram sem fontes de receita? Exatamente. Tá bem. Nós compreendemos e concordamos que não se faz política pública e, sobretudo, na área de segurança sem dinheiro. Saúde, educação e segurança precisam de dinheiro. Só que nós estamos vivendo num momento em que nos foi imposto um teto de gastos. Nós tivemos uma perda de 500 milhões, ou seja, R$500 milhão dos dois fundos. Antes de ser votado o orçamento, eu liguei à noite para o senador Ângelo Coronel, que era o relator, pedindo encarecidamente que reconsiderasse isso, mas infelizmente perdemos. Vamos ver se com meio de suplementação isso é possível fazer. Nós não ousamos colocar na PEC as fontes de recurso, porque as sugestões eram várias. Havia gente que achava que tínhamos que colocar as BETs, mas as BETs são um terreno pantanoso. Existem BETs que estão controladas pelas organizações criminosas, outras são legítimas, outros não aceitam jogos, né, de qualquer maneira. Então, não quisemos colocar, e até porque estas verbas obrigatórias já são questionadas, inclusive, na área da educação e da saúde. Não é?
aquelas verbas que são necessariamente investidas nos 3 níveis político-administrativos da federação. Nós deixamos isso ao parlamento. Eu também concordo que essas despesas com segurança pública devem estar fora do teto de gastos, devem ser excluídas e também, talvez, fora da lei de responsabilidade fiscal. Eu não ouso ir tão longe, porque é uma lei benfazeja, é uma lei que controla os gastos públicos, mas realmente temos que fazer uma exceção. Ontem, conversando com as lideranças da Câmara, de oposição e da situação, todos entendem que é preciso excepcionar. Nós estamos abertos, mais do que nós pedimos que os integrantes dessa doutíssima Comissão de Segurança nos encaminhem emendas parlamentares à Polícia Federal, Rodoviária Federal, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao sistema penitenciário, porque nós temos o portal de transparência, como já disse, em que as senhoras e os senhores têm plena segurança de acompanhar a movimentação desde o momento da destinação até o momento que elas aportam no seu destino final. Então, é um pedido que eu faço a Vossas Excelências. Polícia ostensiva. Sei que nesse folder que receberam ainda tem essa expressão polícia ostensiva. Nós retiramos isto da PEC porque entendemos que havia uma objeção, creio que legítima, dos governadores das polícias militares que achavam que poderia haver uma concorrência de 2 polícias ostensivas, ficando só com polícia viária nas hidrovias, ferrovias e rodovias. É a proposta que fazemos, que os senhores melhor apreciarão. Retomada de territórios. Essa é uma questão seríssima. Nós temos um programa muito alentado, já com financiamento que vem de universidades públicas, que têm fundos próprios, e temos um projeto que está sendo capitaneado pelo Dr. Mário Sarrubo, com a experiência que ele tem, e vai começar com um plano piloto no estado do Nordeste. É claro que não se dispensa a retomada num primeiro momento pela força, mas depois é preciso que outras políticas públicas ingressem. Forças Armadas, só para dizer que nós não mexemos no capítulo das Forças Armadas, são importantes, elas nas fronteiras, tanto nas fronteiras marítimas como aquelas fronteiras secas, têm inclusive poder de polícia, não só pela Constituição, mas pela lei complementar que as regulam, e também elas têm, em última análise, elas operam naquelas GLOs, né? Naquelas operações de garantia da lei e da ordem, que podem ser acionadas constitucionalmente nos termos do artigo 142. Nós temos uma boa parceria com as Forças Armadas, a Polícia Federal trabalha intensamente com eles. Outro dia estava conversando com o general Tomás que nas fronteiras nós vamos precisar de equipamentos de última geração, de drones, por exemplo, não é? E agora, já respondendo ao senador Omar Aziz, que não está mais aqui, outro dia recebi, temos boa parceria com o governador do Amazonas. Ele tem lá 4 barcaças blindadas, altamente armadas, com equipes e tudo mais, no Rio Solimões, ou no Rio Negro, enfim, num dos 2 rios principais, e ele me disse com muito pesar que o crime organizado transnacional já tem uma rede de antenas ligadas com a Starlink, com drones que mandam informações em tempo real para o crime organizado. Então ele já sabe antecipadamente onde estão as forças de segurança. Então nós precisamos nos armar com equipamentos de última geração, mas para isso precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro. O próprio general Tomás entendeu isso, tanto na parte bélica quanto na parte de segurança pública. É muito importante que isto ocorra. Já falamos das polícias hidroviárias, queremos dizer que a Polícia Federal, assim como a Polícia Rodoviária Federal, não tem gente suficiente para atender às necessidades do Brasil e nem mesmo da Amazônia, que é um território maior do que a Europa, ou equivalente à Europa. Só a terra dos Yanomamis é um território equivalente a Portugal, com 30 mil índios. Quer dizer, nós estamos lá com a Polícia Federal, Rodoviária Federal,
Força Nacional, com todas as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, não damos conta, porque está na fronteira da Venezuela. É um trabalho insano, nós estamos enxugando gelo, precisamos de recurso, conseguimos a duras penas que a Polícia Federal pudesse ter 1.000 homens em concurso público nas diversas categorias este ano e mais 1.000 homens no ano que vem. Mas, como disse o senador Omar Aziz, precisamos dobrar o efetivo, tanto de todas as polícias federais que aqui estão representadas. Então, quero dizer também que a Polícia Federal não tem um papel preventivo, mas sempre um papel repressivo. E, finalmente, acho que a última resposta que fiquei devendo aqui, tanto ao senador Seife quanto ao senador agora Omar Aziz, por que nós não contemplamos as perícias, as polícias científicas? Porque, até de comum acordo com os governadores dos estados, nós não mexemos uma vírgula nas competências das polícias civis e das polícias militares, em respeito à autonomia desses entes federados. Nós todos sabemos que as polícias científicas operam sob o manto da polícia judiciária, atualmente. Esse é o modelo. Quer dizer, se os senhores senadores, senhoras senadoras, se vossas excelências houverem por bem tratar dessa questão e colocarem as polícias científicas num tópico do artigo, no inciso do artigo 144, da nossa parte não teremos nenhuma objeção.